E aí, Caio? Oi, Rafa, tudo bom? Tudo Me ouve ótimo, e bem? você? Tudo Perfeitamente. bem, tudo Como é bem. que você tá? Tá Tô preparado? bem, tô bem. Vamos esquentando um pouquinho aqui em São Paulo, Porque falei, mas olha tá só, bem falou, frio. tá esquentando? Agora, hoje saiu um solzinho, ontem também. Tá bem seco, mas melhorou um pouquinho o tempo aqui. Não. Que bom, aqui também, né? Aqui no Rio de Janeiro não tem frio, mas teve uma onda de frio que, nossa, os casacos, né, saíram do armário. Caio, eu perguntei se você está preparado, porque falou em economia, já vem, ó, várias dúvidas, né? Ah, é, já. É legal. Vamos ver, vamos explorar hoje um pouco nessa parte comportamental. Com certeza, que é importante, né? Muito importante. É uma área da economia que, vamos dizer assim, que tem mais a ver com psicologia, né, do que com a parte de finanças, essa parte de, vamos dizer assim, da matemática, é mais a parte comportamental. Então é mais um cruzamento entre a economia, a psicologia e a parte comportamental, né? Beleza, Então acaba muito sendo legal. mais isso. Eu não conhecia esse termo antes de você falar. Eu dei uma lida assim muito rápida para entender o que estava falando e Ah, realmente me legal, encantou. isso é bom. Isso é bom, isso Realmente é bom. me encantou. Mas, Kai, queria muito te agradecer. Já te agradeci diversas vezes lá no Sim, WhatsApp, sim. mas Eu que agradeço o convite. imagina, contribuindo então com esse tema, é aí que a gente precisa agradecer mais ainda mesmo você estar disponibilizando esse tempo. Queria muito que você começasse falando quem é o Caio Spirandelli. Falei certo? Pirandelli, é Kai Hux Pirandelli. Esse eu acho que é a parte mais difícil. Porque, né, você entrou em contato comigo por causa desse contato que eu tenho com essa área da saúde, com o pessoal da fisioterapia, dos educadores físicos, né, em geral. Então, a minha história de vida é um pouquinho fora do padrão, assim, né? Sou formado em economia, mas eu sempre tive muito interesse por autonomia, né, humana, assim, então como eu consigo diminuir minha dependência frente às instituições ou frente a aparatos ou até para diminuir gastos financeiros, né? E aí que eu conheci, passei a estudar a parte de saúde em geral, saúde humana, e aí eu cheguei no Pablo Santurbano, há uns bons anos atrás, e daí em diante né, eu sempre me mantive em contato com essa área da saúde. E eu comecei também dessa parte desde a parte de autonomia, uma parte do meu trabalho também é a parte de planejamento financeiro, né, um dos trabalhos. Então, eu trabalhei em empresa, trabalhei em indústria química, trabalhei em banco, depois eu meio que larguei a vida de escritório para trabalhar, nesse período estudei muita coisa diferente, conheci o Pablo, trabalhei com idosos também, fui cuidador de idosos Ah, que por um ano e legal. meio, cuidando de um senhor. Então eu tenho essa tendência a buscar experiências distintas na minha vida, né? E eu entro meio que de cabeça, eu não gosto só de ler, eu gosto de fazer. Ah, que Então esse legal. trabalho de cuidador de idosos também foi isso, né? Cuidei de um senhor com parkinsoniano por um ano e meio, então é uma experiência também que eu pude ter outras perspectivas. Só E última, crescendo, né? eu tenho o podcast junto com o Bruno Marcella, né, de divulgação científica também e pesquisa, então a ciência também faz parte do meu ambiente e sou fascinado por comportamento humano, psicologia, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho estudado recentemente, e então eu faço essas pontes entre as várias áreas, né, que eu vou explorando. Então, a psicologia entrou muito nessa parte de comportamento, através do meu trabalho também como planejador financeiro, coisa que eu tenho feito pouco, tenho um ou dois clientes assim, mas é algo que é necessário para a gente entender nosso comportamento, né? Não só com dinheiro, mas também eu quero trazer algumas reflexões de aplicação da economia comportamental para a área de vocês, para a área da saúde. Em geral, o que a gente pode trazer de experiências da economia comportamental para a área de vocês. Beleza. E o que você fala pra gente aí, Caio, de aspectos assim fundamentais, principalmente para quem não entende, né, da economia comportamental? O que é importante a gente ter pelo menos o primeiro contato? Assim, o pessoal às vezes eu sinto falta, as pessoas que falam de economia comportamental não falam tanto da evolução humana, né? Então, acho que o aparato psicológico que a gente tem, ele vem de uma história evolutiva, ela vem de, tipo, algo que funcionou, né? Porque para a gente estar vivo aqui hoje, a gente tem que ter um aparato de relação com o mundo que funcione e que tenha uma vantagem dentro desse universo.
Então, o aparato psicológico que a gente tem, o aparato comportamental que a gente tem, ele funcionou por milhões de anos, porque a gente está aqui, né? A gente está vivo hoje porque esse aparato funcionou. Então, acho que a primeira coisa é entender que a gente é fruto dessa longa história evolutiva e que a nossa noção que a gente tem uma ilusão de livre-arbítrio, que é uma coisa que eu vou mostrando aqui, falando um pouquinho dos estudos, muito fictícia, e faz parte do nosso viés cognitivo, faz parte da forma com que a gente tem esse aparato e ele tende a chegar a lógicas e raciocínios de forma rápida e muitas vezes, a maior parte das vezes, equivocada. Então, acho que o primeiro princípio é isso, é entender, assim como na área da saúde, vocês vão sempre trazer essa questão de que o nosso aparato biológico, físico, músculo-esquelético, ele vem de uma história evolutiva, nosso aparato psicológico, todo o nosso comportamento, ele vem disso também, por mais que as pessoas queiram acreditar que elas têm, né, o controle total sobre a vida delas, a ciência não mostra tanto, não vai mostrar tanto isso. E isso, a economia comportamental também, essa parte de estudos de comportamento humano, através de estudos mesmo, e aí analisar se bate com as referências da economia clássica também, né? Então a economia, ela trazia, na faculdade, por exemplo, eu não vi nada de economia comportamental, eu não sei hoje como é que é. Tem muita coisa falha na disciplina, né, em termos de estudo, de ensino, que eu acho que tinha que ser mudado assim, drasticamente. Então a economia clássica tem a ideia de que nós somos racionais, então o que a gente traz de modelo da economia parte do princípio de que somos seres racionais e que otimizamos nossos recursos, nossas vontades e tudo mais. E a economia comportamental vai mostrar que não é bem assim, né? Que por mais que modelos macro, eles tenham vamos dizer assim, você consegue criar hipóteses, né, e ele bater com a realidade, na hora que você vai no micro, no comportamento individual, ele não é tão simples assim, não são indivíduos racionais, vamos dizer assim. Então isso, a economia, essa parte de história evolutiva meio que explica isso. Acho que é importante esse primeiro passo, é a gente entender que esse aparato está aqui e a gente não tem controle sobre ele, né? Então, assim como animais, cachorro, gato, ele tem os instintos deles de fazer as coisas, né, de reagir de acordo com as situações de cada um ao seu modo, nós humanos temos a mesma coisa também. Então, a economia comportamental meio que lista esses vieses, esses comportamentos automáticos que a gente tem, que a gente se ilude achando que é racional, ou que é uma coisa pensada. Acho que é Daniel, não sei falar sobre o nome dele, mas aquele autor do Rápido e Devagar, acho que ele fala bastante sobre isso, não é? Isso, ele é uma das referências, né? O Daniel Kahneman. E sim, ele exatamente trabalha com isso, né? Que é o sistema 1 e o sistema 2, né? Então, o sistema 1 é esse rápido, intuitivo rápido, e o sistema 2 é quando é o devagar, né? Que é quando você leva processos, entende processos mais complexos e tudo mais. E aí você trabalha mais com uma mente probabilística, enfim, esse tipo de coisa. Só que é uma coisa que... coisa do que o consciente e o inconsciente, né, cara? Isso, mais ou menos. Mais ou menos isso. Perfeito. Então, você quer dizer, me corrija se eu estiver errada, você falou que a gente acha o livre-arbítrio, por exemplo, foi um exemplo que você deu. Então, a todo momento, questões até de comportamento em geral, nós estamos o tempo inteiro sendo sugestionados por alguém? Por algumas coisas que acontecem? É o poder do contexto que a gente fala, né? Então, assim, se a gente pega a psicologia experimental, depois eu vou citar 2 exemplos e depois eu vou citar um exemplo que é envolvido com economia comportamental, é o experimento de conformidade de Asch, né? Então é o quê? Você coloca numa sala um indivíduo e ele tem que escolher, na hora que mostra um quadro com 4 pauzinhos, qual que é o menor do grupo. Aqueles 4 pauzinhos, é A, B, C ou D. E aí, se ele está sozinho, ele escolhe de acordo com a vontade dele. Se ele é colocado num grupo com mais 5, 6 atores, que vão sempre escolher a opção errada, ele, nos primeiros 2 tentativas, ele vai se ater à perspectiva dele. Dali em diante, o contexto de comunidade, de estar em grupo, força ele a pensar que ele está maluco. E aí ele começa a escolher as respostas erradas junto com o grupo.
né? Então, se a gente tem esse livre-arbítrio, por que que a gente não tem essa constância de comportamento, né, nas escolhas? Por que que a gente, de acordo com o ambiente, aí tem 1000 experimentos mais recentes também, muito engraçados, né? Que a gente não questiona algumas coisas porque todo mundo faz. E isso fez parte da evolução e funcionou, né? Vamos dizer assim, tipo, era quem não seguiu o grupo foi comido, né? Morreu, né? Então, a gente também, então a gente tem esse aparato biológico num ambiente, assim como na área da saúde vocês falam de incompatibilidade, né? Tem um ambiente também incompatível. Então a economia moderna, o jeito que a gente vive, ele exige ferramentas básicas para a gente lidar com esse ambiente, né? E que o nosso instinto, muito provavelmente, vai ser contraprodutivo, né? Então, a gente tem o experimento de Milgram também, que é aquele de, não sei se você já viu, aquele de dar choque no cara que está na outra sala ou não? Não, é o do macaco, não? Não, esse é o cara tem um questionário a ser respondido, se ele erra, o cara que está na outra, ele não vê o outro cara, ele tem que dar choque no cara. Ele faz a pergunta por um walkie-talkie, o cara responde, se estiver errado ele dá choque, né? E aí tem a voltagem, e aí de acordo com o contexto, se você tem um contexto de hierarquia, de ter um cientista, de que o cientista fala, ó, esse é o experimento, não é só que você meio que reforça a não responsabilidade do indivíduo, a tendência de 70% é ir até o choque máximo, né? Então, e aí as pessoas falam, nossa, como é possível, né? Não acredito, mas por quê? O contexto, ele desenvolve, ele tem um papel fundamental nas nossas decisões. Perfeito. Né? Perfeito. Fundamental. Você vai falar disso mais um pouco? Esse é o seu segundo ponto, né? O seu segundo aspecto. É o contexto e depois as intervenções, né? O que a gente pode fazer de intervenção para, ou melhor, como a gente pode usar o contexto a nosso favor. Então, se a gente meio que biologicamente a parte cognitiva sabota a gente, isso a gente vê hoje com a rede social, assim, viés cognitivo hoje é um problemão. Para mim, um dos maiores problemas que a gente tem hoje é viés cognitivo, porque a rede social, ela alimenta isso muito. Né? Ela, tipo, você é bombardeado o tempo todo. Então, assim, um exemplo clássico da economia comportamental é quando você compara países e aí tenta achar o motivo de determinadas ações nos países. Então, por exemplo, é um estudo clássico da Áustria com o Canadá. Então, no Canadá, o percentual da população que é doador de órgãos é de 2,5%. Já na Áustria é de 99% das pessoas doam órgãos. E ela fala, pô, né, que diferença cultural é essa que existe por esses dois ambientes que dão esse resultado tão distinto, de 2,5% e outro 99%. E aí o simples fato é que é o padrão no Canadá, é que o cidadão, né, não é doador a priori. Ele tem que assinar um papel para ser doador. E na Áustria, é o contrário. Você já é doador automaticamente, e se você não quer ser doador, você pede para sair dessa listagem. Então, ou seja, aí a gente entende uma coisa que tem a ver para a cara da saúde também, que é a gente evita gastos energéticos. Né? A gente tem essa tendência a ser preguiçoso, vamos dizer assim. Mas por quê? Na história evolutiva sempre fez muito sentido isso. Assim, a oportunidade que você tem, toma uma decisão rápida para você gastar menos energia. A oportunidade que você tem, descansa, porque amanhã vai ser pauleira, porque vai ter que caçar, vai ter que se virar. Então a gente tem isso que a gente evita o máximo possível o raciocínio, então, esse raciocínio do sistema 2, de probabilidade e tudo mais, ele exige muito mais da gente. Então a nossa tendência é evitar, é sempre chegar um raciocínio mais rápido, mais rápido. Então, o simples fato de você mudar a opção padrão muda drasticamente o resultado que você tem final. Por quê? As pessoas realmente, o livre-arbítrio é uma coisa muito, não é algo tão presente quanto a gente imagina, ou quanto a gente gosta de imaginar. Né? Então, o simples fato de você mudar, então, quanto política pública, você mudar o padrão, opção padrão de doação de órgãos, pronto. Se você não quer, você tira. Mas tá lá a opção. Só que não dá para dizer que, olha, o fato de eu colocar ou não opção não faz diferença. Faz toda a diferença. Isso você vai ver para tudo. Isso você vai ver para fundos de pensão, por exemplo, quando você, numa empresa, se é obrigatório ou se é automático você entrar num sistema previdenciário. Isso faz toda a diferença. Se você colocar a opção
para o trabalhador se ele quer ou não fazer parte do fundo previdenciário, a probabilidade de pouca gente entrar é muito alta. Né? Então não dá. Isso afeta muitos países, estudam muito essa parte de economia comportamental para essa parte de políticas públicas, né? E é legal porque é uma política pública baseada em ciência também, né? Em Aham. estudos em ciência. Tem um artigo bem interessante que é do Speakman, acho que foi do ano passado, se eu não me engano, ou 2018, 2019, que ele fala isso. É engraçado porque é algo cultural pra gente, é meio agressivo, né? Você falar isso. É, proíbe, assim, mais ou menos assim, proíbe, Isso. tá? Que vai dar certo. É agressivo pra gente falar assim, não, que isso? Como assim proibir? Eu tenho que ter o meu poder de escolha, que você está falando do livre-arbítrio. E ele diz isso, o Speaker, ele diz que por questões de saúde pública, de movimento, induzir as pessoas a se movimentarem mais, tendo em vista que elas não vão querer, por questões evolutivas, que você está falando muito bem, ele diz que a melhor escolha seria os governos públicos eles tirarem mesmo, os governos tirarem, por exemplo, a escada rolante. Exato. Proibir, tirar o elevador. Ele fala, as pessoas têm que tirar, porque se ela olhar aquilo ali, ela vai para a economia da energia. Então, a partir do momento que ela não tem essa opção, ela vai fazer o que você quer. E é basicamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Então você pensa, você dificulta o que é prejudicial, vamos dizer assim. Uhum. Então, o ideal é você deixar a escada rolando, você quer pegar essa, então ela não vai estar a primeira opção. Ela vai ser a segunda ou terceira opção. Então, você tem que facilitar esse processo, tem que trazer mais para... E aí tem essa resistência de falar, mas é tudo preguiçoso, mas assim, quando a gente fala de população, a gente está falando de uma massa de pessoas, você tem que mudar o raciocínio, né? E é a mesma coisa que estudos de economia comportamental trazem, e que a galera tem dificuldade de entender, principalmente a galera mais intelectual, mais voltada para o meio científico, é essa ilusão de que informação melhora escolha, né? Uhum. Melhora a capacidade de escolha do indivíduo. E muitas vezes a informação mais confunde do que ajuda. Então você tem que saber colocar a informação, em que momento, em que dosagem, porque tem essa ideia de tipo, tá, vou colocar tudo que eu tenho de informação disso, logo a população vai consumir e vai ser consciente. E é uma ilusão imensa, né? Porque isso não acontece e você disponibilizar informação, a gente sabe disso, quando comportamento mesmo de consumidor, né? Você vai num lugar ou você vai num site, é que nem eu, quando eu vou comprar computador, eu vou pensar alguma coisa assim, cara, tem tanta opção, tem tanta variável, o que acontece? Eu não compro. Eu não compro. Eu fico frustrado e não compro. Então você tem isso também de você. O excesso de informação é prejudicial. Você tem que dar uma, duas, três opções. Então você tem até estudos em restaurante, por exemplo, intervenções em restaurante. O cara chega lá, pede uma consultoria de economia comportamental para melhorar o ambiente ou a estrutura do restaurante. E olha, o menu tem uma cacetada de opção. E aí você inibe a pessoa de escolher. Então, tanto que é uma tendência hoje, os cardápios em geral de restaurantes mais modernosos e tudo mais, eles têm poucas opções, são três opções, né? São três opções aqui, três opções aqui, três opções aqui. Eu quero esse, esse, esse. Melhora a logística do restaurante, né? Fica mais fácil para eles trabalharem, porque eles são poucos pratos, e facilita o processo de escolha do consumidor. Então, o excesso de informação, acho que a gente vê isso com a internet, ele não ajuda você a escolher melhor muitas vezes. Uhum. Então, mas são tabus de serem discutidos abertamente, porque a gente acha que, quanto mais informação eu jogo, mais ou menos. Óbvio, ter informação é importante, mas disponibilizar elas de forma mais palatável é mais ainda. Uhum. Né? Então, Cara, eu achei incrível. Quando eu te conheci, eu soube dessa sua história aí de caminhar por diversos locais para poder entender um pouco mais. E eu achei isso fascinante, porque realmente é algo que já. Muitos dos problemas que nós temos hoje já tem uma solução numa outra área, por exemplo. Isso que você está exato. falando, isso é muito comum no marketing. Muito comum assim. Já é muito, Sim, muito visto, entendeu? Eles já sim. fazem muito isso. Tanto que se a gente entrar em sites, a gente vê que já tem muita reformulação. E, cara, eu não Exato. tinha noção disso. Eu tive Exato. noção disso há um mês atrás, quando eu estou fazendo uma MBA agora, que eu tive uma matéria chamada Growth Hack, que o Hack, cara sim, fala, sim, sim. que o cara fala disso.
sim. Ele fala disso, ele não usa o termo economia comportamental, não usa nada comportamental, mas ele fala que o ser humano, ele baseia na biologia evolutiva, não dizendo que é biologia evolutiva, mas ele fala que o ser humano, ele tem essa dificuldade de escolha. Então, facilitar o processo, simplificar, é o que a gente deveria fazer. Exato, exato. E a gente tem um freio moral para isso. Ah, mas será que... Porque eu acho, a minha dificuldade com marketing muito vem disso, né? Você fala assim, tá, aí você segue uma formulinha e ela funciona. E ela funciona por quê? Porque o marketing também é um setor que tem muito recurso e é um setor que ele é pautado pelo resultado. Uhum. Né? Você pauta um bom marketing pelo resultado. E aí você acaba com essas fórmulas que, na verdade, é um entendimento de impulsos biológicos humanos. Isso. Né? Que eu acho que falta um debate, às vezes, na questão ética de uso disso. Né? Uhum. Sim, com certeza. E é uma discussão meio complicada. Né? É, Porque muita gente que eu conheço deixa de fazer marketing, deixa de crescer um negócio por se negar a usar dessas ferramentas da forma como é usada por com certeza. muitos locais, né? Aham. Então, e uma vez que a gente sabe que essas estruturas, as pessoas funcionam mais ou menos assim, né? Tem pessoas que têm esse freio moral de falar, olha, eu Aham. estou manipulando uma grande porcentagem da população, e outras que, faz parte do sistema, é assim mesmo. Cara, eu Né, acho faz que todo daria um sentido. podcast seu isso aí, hein? Fala com o Bruno. Dá, é um assunto muito massa, assim, muito Muito, amplo, muito cara. massa. Nossa, eu sou Né? apaixonada, né? Eu sou muito suspeita. Eu sempre vou jogar, minhas conversas sempre dão uma jogadinha assim, ó, pro marketing. Cara, porque eu realmente gosto, cara. Eu sei que é importante. E eu acho que o meu pensamento é para tudo que a gente faz, tem como a gente seguir o lado do mau caratismo, digamos assim, ao meu ver, obviamente, o lado bom e o Uhum, lado ruim. Mas acho uhum. que a gente tem muito a contribuir. Então, entender um pouco como o ser humano funciona e facilitar essa informação, essa chegada à pessoa, eu acho que é o que a gente deveria fazer. Então, eu sou muito Exato. suspeita, né? Exato. Pois é, a gente né? Tem um grupo também de afinidade, né? Bem amplo. Mas assim, eu posso trazer, não sei como é que tá de tempo. Nós temos 6 minutos. 6 minutos, tá. Então, eu acho que eu posso falar um pouquinho também, eu acho que queria trazer algo mais para essa área da saúde e alimentação de vocês, que é alguns esquemas, por exemplo, alguns estudos muito interessantes de o quanto o contexto conta muito na hora de consumo de alimentos, por exemplo, né? Uhum, sim. Então, tem um estudo que fez o seguinte, pegou um cinema, tinha dois tipos de pipoca. Pipoca velha, zoada, murcha, e uma pipoca fresquinha. E aí eles deram opção, e aí eles distribuíram a pipoca boa em pacotes grandes, imensos e médios, e a pipoca ruim em pacotes imensos e médios também. Uhum, E aí foi ver depois da sessão, né, eles pediram para os participantes não jogarem fora, deixarem lá o que eles consumiram lá, e eles fizeram a medição. Né? E aí notou que quem recebeu a pipoca fresca no pacote maior teve um consumo de 45% maior do que a média. Por mais que a média era grande o suficiente para a pessoa não matar, não chegar no final. Então, o consumo só pelo tamanho do pacote de pipoca foi 45% maior. E mesmo a pipoca ruim, ou seja, que a pessoa devia largar a mão, o pacote maior aumentou o consumo em 33%. Né? Mesmo a pipoca ruim. Então, ou seja, o tamanho da porção, ela aumenta o consumo. Então, óbvio, quando o McDonald's chega e faz lá o Big, né, o tamanho large e tudo mais, a tendência da pessoa é comer quase até o final. Então, porque a nossa relação com essas estruturas de tamanho, isso é muito louco, eu nunca li as hipóteses disso, assim, né, a hipótese evolutiva por trás disso. Mas tem vários estudos que mostram isso, que o tamanho da porção ela diz o quanto você vai consumir. Provavelmente porque é um raciocínio meio percentual, né? De falar assim, uhum. putz, é tanto disso, eu vou comer só um terço, né? Deixa pelo menos na metade. Né? E o médio você chega mais rápido nessas funções, nessas ideias. Né? Talvez você já tenha uma aversão à perda também. Pode Então, ser, pode ser. então, assim, e aí o que acontece? O que eles trazem nesses estudos? Que se você quer aumentar o consumo de alimentos, que mesmo porque uma pipoca murcha não é tão atrativa, mas as pessoas comeram muito mais, então ao invés, quando você for dar legumes, for dar frutas, e você quer aumento daquele consumo, dê
em containers, dê em pratos grandes, né? E em uma porção razoável, porque a noção da pessoa vai bater, assim, ela vai levar em consideração o tamanho daquilo que ela está comendo, a quantidade que tem. Então, a tendência é ela aumentar o consumo daquele alimento também, né? Então, enfim, tem vários estudos que dá para serem utilizados para essa área da saúde, desde a parte de alimentação até a facilitação de atividades físicas e tudo mais. Cara, é muito louco, né? Porque já acontece, e por que que ainda não trouxemos para a saúde isso? Pois eu acho que são as caixinhas disciplinares, né? Eu acho que não só, fala-se muito de interdisciplinaridade, né? A galera fala pra cacete. Mas eu acho que a interdisciplinaridade, eu acho que às vezes falta a vivência na área do outro. Uhum, com Né? certeza. Então, você junta um monte de gente, um de cada área numa sala, é um grupo multidisciplinar, interdisciplinar, tipo, não, se você não entende as premissas básicas da área do outro, e por isso que eu acho importante essa parte da perspectiva evolutiva, porque eu acho que para mim ela é uma base que facilita a gente entender várias áreas a partir dela, e o embasamento científico dela é o maior que a gente tem hoje na ciência, Uhum, vamos dizer assim. sim, Então acho que falta um fio condutor, sabe? Falta quebrar as caixinhas disciplinares, né, perfeito, disso. E conversar perfeito. mais, eu acho que tem muita coisa. Tem coisa que tipo assinatura quando você vai dar um contrato ou alguma coisa que você pede para a pessoa assinar. O simples fato de você pedir para ela assinar antes, ao invés do final, já dá uma diferença imensa de resultado, de atenção da pessoa, de adesão na pessoa no que ela está lendo, no que ela está Perfeito, fazendo. perfeito. Então, se você forçar ela a assinar primeiro, ou o campo de assinar está em cima, a tendência dela é prestar mais atenção em tudo que está escrito e ser mais também, mentir menos no relatório também, do que no final. No final, na verdade, ter assinatura ou não, os estudos mostram que se for no final e não ter para assinar nada, dá na mesma, praticamente. Perfeito, é apaixonante. Caio, a gente tem 50 segundos. Você manda para mim, por favor, essas dicas de leitura para quem quer saber mais sobre isso. Eu vou deixar Mando sim. disponível lá no Stories. Muito obrigada por essa Eu que aula agradeço, maravilhosa, Rafa, foi um Caio. prazer. E, por favor, podcast, gente. Muito maravilhoso esse tema. Tá, eu vou gravar, tentar gravar um episódio só de viés cognitivo e economia comportamental. Obrigada, Caio. Muito Valeu, obrigada mesmo, Rafa. galera. Um Obrigada a todo mundo abraço. que ficou aí. Valeu, Beijo. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.